O cérebro do seu filho adolescente está sendo reconstruído e você não tem ideia do que isso significa. Nesse vídeo a gente vai entrar nas descobertas da neurociência para mudar a forma que tu enxerga o teu filho adolescente. 87% dos pais brasileiros não fazem ideia de como um cérebro de adolescente é diferente de um cérebro de adulto e isso acaba trazendo problemas nas relações familiares e pode causar um dano, às vezes irreversível, na relação dessas pessoas que poderia ser uma relação tão legal, de harmonia, de crescimento e acaba sendo destrutiva. Então hoje tu vai entender por que teu filho mudou do dia para a noite, por que ele toma decisões que parecem loucas, por que vocês brigam por coisas que antes parecia tão simples e mais importante, como usar a ciência para se conectar com ele. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e tô aqui para te ajudar com o teu filho adolescente. Então antes da gente começar, me responde essas perguntas. O teu filho adolescente, ele tá explodindo por coisas que antes ele não explodia? Fica horas no quarto sem conversar com a família ou toma decisões que você acha burra, estúpida, que você não entende? Parece que ele não te escuta mais, mesmo quando você tá falando. Te faz sentir que você perdeu o filho que conhecia. Se você respondeu sim para 3 ou mais perguntas, eu quero te dizer que você não está sozinho, que isso não é um bicho de 7 cabeças e que não é sua culpa e também não é dele. Isso é neurociência e eu quero te mostrar o quanto isso pode ser libertador para você e para o seu filho. Entre os 11 e os 25 anos, o cérebro do seu filho vai passar por uma transformação jamais vista, vamos dizer assim. Ele vai passar por uma reforma completa. É como se a gente fosse passar por uma reforma completa da nossa casa, morando nela. A primeira área que é importante a gente observar é a área do córtex pré-frontal, que faz parte do planejamento, análise de custos, análise de decisões. Vai ser aquele pensamento mais refletido, ele vai estar com o seu funcionamento reduzido. E isso vai gerar mais decisões impulsivas, dificuldade de planejar, burradas, comportamentos que parecem perigosos. E por muitas vezes são perigosos, porque aquela tomada de decisão, aquele controle dos impulsos vai estar reduzido, vamos dizer, prejudicado. Depois a gente vai para o nosso sistema límbico, que é onde acontecem as emoções. Aquele centro emocional, vamos dizer assim, emoção, recompensa e prazer. Esse sistema, ele vai estar hiperativo. Ao contrário do córtex pré-frontal, esse sistema vai estar hiperativado, ele vai aumentar a sua atividade, essas emoções vão estar mais afloradas. Então ele vai estar buscando aquelas emoções intensas, buscando mais prazer, vai fazer mais drama, vai sentir as coisas mais intensamente, vai ter cognições mais alteradas. Por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo nessa fase. E a gente também tem a amígdala, é o centro ali do medo, vamos dizer assim. Vai detectar a ameaça, vai ativar o comportamento de luta e fuga e essa estrutura vai estar hipersensível nessa fase. Vai reagir 3 vezes mais que um adulto, vamos dizer assim. E o resultado disso vai ser explosões, brigas, interpretação de tudo como um ataque, conflitos no geral. É como se o teu filho estivesse dirigindo um carro esportivo em alta velocidade, mas com os freios defeituosos por uma estrada cheia de perigos. Por isso que ele não está sendo difícil de propósito. O cérebro dele literalmente não funciona como o seu. Então, para te deixar mais tranquila, é natural que ele busque muito por novidade, questione demais autoridades, você também ele vai questionar, vai priorizar o grupo de amigos, ele está buscando uma identificação, ele precisa se distanciar dos pais e construir ali a sua identidade, então é natural que isso aconteça e vai se colocar mais em situações de risco. Então, quando a gente entende um pouquinho da biologia por trás, a gente começa a visualizar esse comportamento de forma diferente. Então, eu separei aqui alguns comportamentos que os pais eles não sabem muito bem lidar e que aparecem sempre. São 7 comportamentos, então vamos pro primeiro. Ele explode por qualquer coisa. Então, tu tá na janta, tu pede para ele guardar o celular, ele grita, bate, sai correndo, se tranca no quarto e já criou ali um BO gigantesco. E o que tá acontecendo por trás de tudo isso? O sistema neurológico, o que tá acontecendo nisso tudo? A amígdala interpretou ali aquela situação como uma ameaça à autonomia dele. O córtex pré-frontal ele não consegue modular uma resposta mais assertiva. O sistema límbico vai liberar a adrenalina, vai liberar os hormônios ali de luta e fuga. E o resultado vai ser essa explosão que a gente viu.
Então, de uma forma prática, a gente não entendendo nenhum contexto, mas colocando uma iniciativa mais prática ali, a gente vai esperar ali 90 segundos, vai esperar um tempo para conseguir conversar com esse adolescente, para dar um tempo para regular ali os sistemas, para vir uma cognição diferente. Vamos respirar e vamos tentar modular o comportamento dele, porque o nosso sistema já tem ali uma estrutura mais adequada e a gente vai regular, vai ajudar esse adolescente a se regular. Comportamento 2, ele só quer sair com os amigos. Aí alguns pais acham que aquele filho não se importa mais com eles, que só quer sair com os amigos. E o que está acontecendo? Então a gente tem uma necessidade biológica de formar vínculos, de formar grupos, de identificação. A área da nossa recompensa social ali está 2 vezes mais ativada, buscando esses pares. A gente tem um hormônio ali que libera mais quando a gente está com esse grupo de amigos, que é a ocitocina, então ela vai estar mais ativa também. E o resultado disso é que a família vai parecer menos interessante para esse adolescente. Então, nessa fase, é uma fase natural, mas também a gente pode criar situações de vínculo ali mais legais ali para a família, fazer algo diferente, fazer coisas divertidas. Tem muitas famílias ali que entram num looping de colégio, cobrança, arruma isso, arruma aquilo, e até os momentos familiares se tornam pesados para aquele adolescente. Então, a gente pode construir ali uma relação mais saudável, uma relação mais legal, buscando atividades prazerosas para ambos. Comportamento 3, ele mente por coisas bobas. É natural nessa fase o adolescente começar a ter segredos. E aí ele pode mentir onde é que ele foi, com quem que ele estava, o que ele estava fazendo, e mesmo que não seja grave. E a gente não está entendendo nenhum contexto. Às vezes a gente vem de pais autoritários que também não conseguiam modular o córtex cingulado anterior, uma estrutura onde processa os perigos e ameaças futuras. Então esse pai autoritário não conseguiu ajudar a pessoa a desenvolver essa parte ou regular essa parte, porque quando a gente é criança isso é muito aflorado. E às vezes a gente tem pais que pioram ainda, não conseguem modular, ainda pioram. Então, a gente não está entendendo nenhum contexto aqui, mas pode aparecer esses segredos que é natural da fase, porque aquela criança ela tá com uma necessidade de autonomia. E ao mesmo tempo, ela tem medo de frustrar aquele pai, de decepcionar de alguma forma. E aquele córtex pré-frontal, onde toma as decisões, não consegue avaliar muito bem as consequências ainda. Então, o sistema lá de recompensa dele vai priorizar a liberdade. Isso pode causar ali um conflito para o pai, que vai questionar a honestidade, o caráter dele, mas, enfim, a gente está aqui entendendo biologicamente o que está acontecendo. Então, de uma forma prática, a gente pode criar esses momentos de honestidade, até para te refletir, será que eu tenho um posicionamento às vezes muito autoritário? O que eu poderia fazer ali para essa pessoa se sentir mais confortável para abrir comigo? Ou entender também que algumas mentiras são protetivas, que tu vai estar de olho, mas não cobrando aquela honestidade, pesando ali na autoestima da pessoa, às vezes fazendo ela criar um conceito sobre ela mesma que não é verdadeiro. Comportamento 4, que é um que dá muito problema. Ele dorme até tarde e fica acordado de madrugada. Nós temos uma questão do sono na fase da adolescência, que ele muda. O adolescente ele precisa de mais horas de sono e também ele vai liberar a melatonina 2 horas depois, 2 horas mais tarde que um adulto. Então ele vai ter um ritmo circadiano diferente, vai ser meio que naturalmente atrasado. E a necessidade de sono dele vai ser de 9 a 10 horas, mais que um adulto, né, que é 8 horas. Nem sempre os adultos conseguem, né, dormir 8 horas, mas enfim, na teoria é isso. Então, pra gente também pensar um pouquinho em como lidar com isso, até é interessante. Eu sei que às vezes é complicado, né, a gente falar isso, mas é interessante a gente pensar na rotina daquele adolescente de acordo com esse horário biológico dele. O comportamento 5, ele não consegue se organizar. Então, vamos pensar, né? Aquele córtex pré-frontal, aquelas funções executivas, planejamento, organização, ainda estão em desenvolvimento. Então, é natural que ele tenha dificuldade e é interessante a gente ter um adulto ali proporcionando esses ensinamentos. É comum, por exemplo, e tu deve ter passado por isso também, pai, que ninguém te ensinou a estudar, ninguém te ensinou a se organizar. Muitas vezes esse pai que tá aqui, ele não consegue nem ler um livro, não tem paciência, não tem, às vezes, atenção. Às vezes é um pai que sabe que tem TDAH e tá aqui assistindo esse vídeo. Então, assim, às vezes essa criança ela nunca teve alguém que ensinou a aprender a estudar,
Aliás, eu tenho uma playlist aqui que também ensina como aprender mais rápido. Esse córtex pré-frontal ele não vai conseguir planejar, então é interessante até que a família desenvolva esses recursos. Se tu pai quer entender mais, quer fazer, quer ensinar ele, é interessante que tu também aprenda e os dois vão se desenvolvendo a criar esse sistema de gestão das prioridades, sistemas de organização, vai ser efetivo para ambos. Comportamento 6. Ele é dramático demais. Obviamente, a gente sabe, os adolescentes são mais intensos, a gente vai ter uma hiperatividade ali do nosso sistema límbico, então a gente vai ter mais essas emoções afloradas. E o que a gente vai usar de estratégia? Validar essas emoções e procurar ali gentilmente perguntar ali a proporção, as consequências, ajudar ele ter um comportamento às vezes mais assertivo, buscar uma reflexão, mas sem o peso da cobrança de caráter ou que tu não esperava que a pessoa fosse ter essa reação emocional e etc. Mas que tu tá ali como um curioso e um treinador, buscando esse comportamento assertivo. Comportamento 7, ele não pensa nas consequências. Então, a nossa área ali de validação de risco tá bem diminuída. O adolescente, ele é mais inconsequente. O adolescente, ele não consegue medir aquela consequência. Na vida adulta, parece que a gente vai apanhando tanto que a gente vai desenvolvendo, né? Mas também a gente tem o nosso processo cerebral, nossa estrutura ali que tá se desenvolvendo. Esse adolescente, ele vai ter dificuldade de imaginar o futuro. E é tanto, às vezes, que ele vai ter dificuldade de imaginar esse futuro assim, para daqui algumas semanas. E aí, por isso que ele vai ter algumas decisões que parecem burras, estúpidas, perigosas, impulsivas. Então, como é que a gente pode lidar com isso? É a gente tentar ser ali o córtex pré-frontal, buscando essa reflexão, assim como a gente estava falando no outro item. E aí vamos para as técnicas aqui, que eu adoro passar para os pais isso, para a gente fazer esse acompanhamento juntos e que isso ajuda demais. Esses dias até eu fui numa loja e a pessoa começou a me contar ali sobre um conflito que ela estava tendo com a sua filhinha adolescente, que ela não imaginava que a filhinha tinha esses comportamentos, aí vendo o celular dela, viu que, poxa, ela tá falando mal de mim e tudo mais, mas, gente, as emoções, as ruins, elas são naturais. E nós, vamos pensar assim, eu ia dizer nós pais, eu não tenho filho ainda, né? Mas os pais precisam encarar essas emoções naturais e entender que eles estão ali para ajudar essa pessoa a modular essa emoção difícil. A nível de autoestima, quando uma criança ela vai começar a ter essas emoções ruins, negativas, o pai imaturo vai julgar essa emoção e vai fazer com que essa criança desenvolva uma baixa autoestima, que ela não vai aceitar o seu lado ruim, ela vai achar feio, sem caráter, desonesto, Deus não gosta, amigos não gostam, o pai não gosta, é feio. Enfim, ela não vai conseguir ser ela mesma, ela vai desenvolver muitos problemas de autoestima e autonomia ao longo da sua vida. Então, eu vou passar as técnicas que eu gosto, tá? Então, a primeira é o do espelhamento da emoção, que é tu tentar sentir o que ele tá sentindo e explicar para ele o que ele está sentindo. Percebo que tu tá frustrado. A mãe também fica frustrada nessa situação. Hoje, por exemplo, aconteceu isso e aquilo, eu fiquei muito frustrada, muito chateada. A gente não precisa espelhar a intensidade, tá? Não é porque ele tá gritando que tu vai gritar. Até é interessante a gente modular esse tom de voz para ser um tom de voz mais calmo que puxe ele ali para um equilíbrio, uma intensidade mais basal, vamos dizer assim. Às vezes é bem complicado. E a gente vai fazendo isso para essa amígdala ir se acalmando. Técnica 2, validar antes de corrigir. O que seria o validar antes de corrigir? É eu dizer assim, olha, faz sentido que tu sinta isso. Por tudo isso que aconteceu, eu acho que faz muito sentido. E também seria interessante a gente pensar numa forma juntos de lidar com isso. Porque eu sei que tu gostaria disso, daquilo, né? Tu já me comentou, tu pode até perguntar para ele e trazer esse aspecto. Eu entendo, né? Entendo, no primeiro momento que tu sinta isso. E seria interessante que a gente pensasse juntos como lidar. Você precisa desbloquear o iPad primeiro. Dessa forma, a gente vai fazer o nosso córtex pré-frontal ficar mais receptivo a esse aprendizado. Outra técnica é a gente identificar janelas de oportunidade. Quando aquela criança está mais relaxada depois de uma atividade física, antes de dormir. Então, nesses momentos, a gente pode ter uma conversa ali de assuntos importantes e a gente conseguir construir ali filtros de informações que vão ajudar ela a viver os desafios. E o que isso vai nos resultar? Uma maior probabilidade de você ser ouvida. E aí a gente já puxa para outra técnica, é a gente manifestar ali um interesse genuíno do que está acontecendo. A gente pode fazer perguntas ali do mundo dele sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica.
Você pode aprender sobre as músicas dele, sobre as artes, sobre as coisas que ele está fazendo, sobre os hobbies dos amigos. Você pode buscar toda essa interação ali através desse interesse genuíno. Outra técnica bem importante é a gente construir limites em conjunto, que seriam limites colaborativos, né? Convidar ele a construir essas regras familiares, explicar o porquê, trazer ali o entendimento dele, vai fazer com que seja muito mais efetivo, que ele respeite muito mais. E outra técnica é de consequências naturais. A gente não querer suprimir aquelas consequências, proteger, mas ser um apoio, sempre mostrando que é natural ter essas consequências, que é natural viver essas provações, trazer esse empenho para passar por esse desafio, buscando as virtudes ali, as qualidades que ele vai construir ao passar por esse desafio. E isso vai ajudar ele a ir desenvolvendo aquele córtex pré-frontal para encarar a vida na vida adulta. Olha, não é fácil, né, lidar com os adolescentes. E sabendo disso, eu tô criando aqui um projeto de um grupo de mães. Eu ainda não tenho esse grupo, então eu vou deixar aqui um link para tu deixar o teu telefone. Depois que a gente tiver ali acumulado um número de mães, eu vou criar um grupo no WhatsApp, se isso acontecer, né? Se a gente conseguir ter esse número, para passar informações, dicas de como lidar com seu filho adolescente. Por que eu pensei em fazer isso? Porque eu já faço isso com as mães dos meus pacientes. Então, se você quiser participar disso, eu pensei que podia ser ali um local para eu passar para todo mundo, né? Seria só eu ali encaminhando diariamente e você recebendo sem nenhuma interação, né, a princípio. Então, meu nome é Julia Vonvurb, eu sou psicóloga, vou deixar os meus dados ali, se tu tiver interesse de fazer terapia, de buscar essa terapia, vai estar aqui todos os dados aqui embaixo, minha rede social, como falar com as minhas secretárias e por aí vai. Beijo e até o nosso próximo vídeo.